Olá, estamos aqui mais uma vez ao vivo para esta live sistêmica temática com o tema Dinheiro, o leite materno da vida. Sejam todos bem-vindos, vocês que estão chegando. Esta é uma live na sequência de lives que eu tenho me programado a fazer. Na semana passada, nós tivemos o tema dos padrões de repetições, as lealdades sistêmicas. E agora, a partir das próximas semanas, de hoje e das próximas, nós vamos trabalhar esses temas onde esses padrões de repetições atuam de uma forma mais intensa, que é na área de dinheiro, na área de relacionamentos, na área de carreira, na área de saúde, na área de pais e filhos. Então, são os temas que estão aí na sequência, mas hoje nós vamos começar com o tema principal, né? Eu até estava pensando, né? Por que esse tema chama tanta atenção, né? E aí eu até pensei, nossa, nós somos brasileiros e não desistimos nunca, né? Será que isso já é uma crença? Então, hoje nós vamos conversar a respeito desse assunto do dinheiro. Vocês podem ir enviando perguntas, comentários. Isso enriquece a live, isso vai direcionando também os conteúdos que eu vou trazer, porque nós podemos falar de várias coisas ligadas a esse assunto de dinheiro, prosperidade, abundância, lei do equilíbrio. Mas o tempo é curto, né? E hoje eu vou fazer uma live um pouquinho menor, porque eu tenho uma palestra hoje às 19 horas. Mas dá tempo da gente conversar bastante coisa. Algumas perguntas que trouxeram já nas caixinhas de perguntas hoje durante o dia, que eu deixei aí nos stories, eu vou trazer aqui para detalhar um pouco mais, né? Porque no story eu coloco uma resposta mais breve. Mas sou grata a todos vocês que estão chegando, que estão aqui participando. Kellen, Matheus, Silvia, Carol, Thaís, Maria, Tilma. Todos vocês são muito bem-vindos. E caso vocês achem que a live pode colaborar com alguém, envie ela para as pessoas que estão precisando desse assunto. Esta live, ela fica salva apenas 24 horas aqui no Instagram e depois ela vai para o grupo VIP, né? Na partir de semana que vem eu já começo com os conteúdos lá no grupo VIP para aqueles que estão adquirindo a carteirinha de fidelidade, mas mais no final eu falo desse assunto também. Então, vamos lá, né? Começar a falar desse assunto que eu já trabalhei ele de diversas formas diferentes, eu já fiz algumas palestras, alguns projetos, alguns workshops. Ele é um tema central das mentorias sistêmicas que eu faço, né? Então, eu tenho feito as mentorias sistêmicas no formato individual, onde nós temos um roteiro de temas, de crenças, habilidades, talentos e habilidades, gestão do tempo, organização de rotina, trabalhar um pouco a história familiar, porque nós sabemos que todos os assuntos da nossa vida, profissionais, pessoais, estão integrados. E o dinheiro e a prosperidade, que é o tema que onde eu vejo que tem maior bloqueio. E esse trabalho do Hellinger em relação ao assunto de dinheiro é um dos mais profundos que eu já vi. Por isso que muito mais do que consultorias financeiras, né? Ele traz uma visão mais ampla do dinheiro como algo espiritual, do dinheiro como algo que tem uma energia, que tem um campo e como um fluxo da vida, uma energia de vida. Então é algo muito bonito que nos leva a ampliar nossa percepção do que é esse dinheiro, né? Eu nem entraria no mérito, né, de trabalhar essas questões ligadas a planejamento financeiro, administração financeira, porque não é minha área, né? Eu sou psicóloga, mentora, terapeuta, e até exatas não é muito a minha área. Mas essa dinâmica do dinheiro é algo que faz muito sentido e que eu vou compartilhar com vocês mais uma vez.
e que vocês possam aproveitar. Que bom que você chegou, Michele, Aline, Rose, Rodrigo, Raíssa. Então, eu estou te contando, só introduzindo aqui que nós estamos na sequência das lives, né? Então, semana passada, lealdades, padrões repetitivos. E hoje estamos aí trabalhando esse assunto do dinheiro. Então, esse termo, né? O leite materno da vida. Isso nos lembra o quê? Quando a gente pensa no dinheiro, no leite materno da vida, qual é a referência que nós temos quando nós pensamos nesse assunto? Na mãe. Mãe, a energia da mãe. Até nas caixinhas de perguntas me perguntaram, né? Como é que é a nossa relação, se a relação com os pais interfere, né? Nessa questão do dinheiro, da prosperidade, e é 100%. Por quê? Porque o Bert Hellinger trouxe. O dinheiro é o leite materno da vida. E ele fala também que o sucesso tem a face da mãe. Então, é um assunto que está ligado a como essa força da mãe está dentro de nós e como foi os nossos primeiros anos de vida. Porque muitas vezes o leite materno, ele não está falando materialmente, mas ele está falando dessa nutrição que o dinheiro nos traz. Desse movimento da vida, de crescimento, de expansão que o dinheiro nos traz. Então, o dinheiro, ele é algo espiritual. Mais do que aquele papel, do que aquele cartão, ele existe também nesse nível de movimento da vida. Ele está ligado ao movimento da vida. Por isso, dinheiros de herança, dinheiros de jogos de sorte, não são dinheiros bem-vindos. Por quê? Porque estão ligados a outras dinâmicas que não são as dinâmicas da vida. Então, quando eu falo sobre esse assunto, eu falo, pessoal, para de jogar na loteria. Para de gastar seus 10, 15, 20, 30 reais na loteria. Por quê? Porque é jogar dinheiro fora, né? Então, o dinheiro não está ligado no jogo do ganha-ganha. Ele está ligado na assertividade, na organização, na postura interna que nós temos em relação a ele. Então, vamos lá. Eu preparei alguns tópicos pra gente falar hoje desse assunto, né? Se precisar mais pra frente, eu faço mais lives a respeito disso. Coloquem no comentário as perguntas, os comentários de vocês. Enviem para outras pessoas para que elas possam compartilhar e estarem aqui na live também. E vamos lá. Então, o dinheiro, ele é a energia que circula em nossas vidas. Por quê? Porque ele está ligado à sua origem. Ele está ligado à forma que esse dinheiro chega. Então, ele está ligado ao nosso servir, ao nosso trabalho. Ele está ligado aos produtos, aos serviços que nós oferecemos. Ele está ligado à generosidade, à abundância. Então, essa ligação do dinheiro com a força da vida nos mostra como ele tem essa dimensão especial, essa dimensão de crescimento. E ele carrega histórias, né? Então, ele carrega as histórias da nossa família, ele carrega as crenças, os traumas, as dificuldades, as facilidades. Onde nós temos que nos ligar? Nas facilidades. Mas o que acontece naturalmente em nós quando a gente pensa em dinheiro? Porque em relação ao dinheiro, existem pensamentos muito diversos, ligados à parte moral, ligados à parte espiritual, crenças religiosas, crenças sociais, crenças familiares. Então, eu até estava me preparando para a live e eu lembrei, né, que quando eu era pequena, eu sempre aprendi que o dinheiro era muito difícil para vir. Tinha que trabalhar muito para no final do ano você ganhar o presente de Natal. Ou para ter uma viagem de férias. Então, dinheiro ligado ao sacrifício, ligado ao muito esforço, ligado ao muito trabalho, é uma crença que permeia algumas famílias. Ao mesmo tempo, também,
ele tem algumas dinâmicas que nós vamos vendo ao longo da vida, criança, adolescente, adulto, também de que ele pode ser fácil, muito fácil. Então a gente acha que o dinheiro dá em árvore, né? Que o pensamento infantil mágico, né? De que se eu rezar, o dinheiro vai vir, né? Se eu fazer uma promessa, o dinheiro vai vir, né? Nesses tempos ligados a datas festivas religiosas, muitas vezes as pessoas fazem promessas, fazem jejuns, alguns compromissos internos, às vezes pedindo dinheiro, às vezes pedindo uma melhor condição, né? Mas se não tirar o bumbumzinho da cadeira, do sofá, se não sair do celular e for colocar o seu trabalho a serviço das pessoas, o dinheiro não vai vir. Então, o dinheiro, ele exige movimento. Ele é uma energia de movimento. Ah, Aline, então tô ótima. Movimento é o que eu mais faço com ele. Ele chega e vai embora, chega e vai embora, né? Mas não é bem assim. Sabe esse dinheiro que chega e a gente gasta tudo? Esse não é o movimento adulto do dinheiro. Então, muitas vezes, nós agimos no movimento infantil das dinâmicas do dinheiro, que é, se eu tenho, eu mereço, porque o dinheiro também está ligado ao prazer. Eu sinto prazer com aquela compra, eu vou e gasto. E aí o dinheiro não fica. E aí eu não aprendo a ter limite, eu não aprendo a ter disciplina. E aí o que acontece comigo? Eu vivo no limite do cartão de crédito, no limite, né, da conta, no limite das situações financeiras. Por que eu vivo isso? Por essa dinâmica, muitas vezes, inconsciente e infantil, de não lidar com o dinheiro do jeito que ele precisa ser visto. Então, o dinheiro é uma energia de vida, ele é uma energia adulta, ele está ligado ao trabalho, à fonte de onde ele veio, e ele exige essa postura para que ele possa vir e ficar. Então, temos duas polaridades, né? Os que têm dificuldade de atrair o dinheiro e tem os que têm dificuldade de manter o dinheiro, reter. Boa noite, Mônica, Maiara. Podem ir colocando as perguntas de vocês, tá? Então, ele molda a nossa percepção de ganhos, de trocas. Essa percepção de trocas, esse modelo do ganhar, reter e servir, né, que ele precisa de seguir um fluxo onde ele chega, onde ele serve a nós, serve às outras pessoas, porque ele é um bem compartilhado, cresce e multiplica. Esse é o fluxo. Mas o saudável. Mas às vezes o fluxo ele vem pouco, gasto tudo, serve só a mim mesmo e fico com nada. Quantos de nós já viveu ou vive essa dinâmica? Oi, Matheus. Quantos de nós experienciamos isso? Ou vemos, ou convivemos com pessoas que vivem esse fluxo na nossa história familiar, na nossa rede de amigos, nossa rede de conhecidos. Então, é importante e necessário que a gente dê um significado importante para o dinheiro. Até perguntaram, né, das crenças, né, que vem dessa história familiar. O que vocês ouviram quando vocês eram pequenos a respeito do dinheiro? Eu contei uma que para mim era muito forte, né? Que é a crença do dinheiro ligado ao sacrifício, do muito esforço. Não que não seja, gente. A gente precisa realmente trabalhar, servir, mas esse muito esforço, muito sacrifício, é aquele dinheiro inalcançável. Então é aquilo que você fica sempre com a sensação de falta, não é com a sensação de preenchimento. E o dinheiro que chega para nós é para nos preencher. E nós precisamos ser gratos, ter esse exercício de gratidão. Se a gente fica olhando só para aquele inalcançável,
A grama do vizinho é sempre mais verde. Eu já disse algumas vezes, a grama verde é a grama que a gente rega. A Mônica tá falando de uma crença, dinheiro não tem no pé, igual folha de árvore. Isso. Né? Essa crença, ela tem dois lados muito importantes, né? Uma das coisas é, realmente, ele não dá em árvore e às vezes a criança, no pensamento mágico, acha que sim, né? Que é aquela criança que ia na loja e ficava sonhando com todos aqueles brinquedos. E aí pensava, eu quero esse brinquedo agora. O que o pai ou a mãe dizia? Dinheiro não dá em árvore, então você vai ter que esperar. Então, só que quantas vezes nós damos conta de esperar? Ou nós fazemos isso no mundo adulto? Eu quero essa roupa agora, eu quero esse curso agora, eu quero trocar esse carro agora. E o que eu faço? Faço agora, igual a criança antiga dentro de mim. E não vejo qual é o momento, qual é o planejamento para que eu possa ter as coisas. Então, esse fluxo do dinheiro chegar tem a ver com essa energia materna. Porque a mãe é o primeiro modelo do servir. Ela serve a gente com nutrição, com alimento, com os 9 meses na barriga, nos ensinando a dar e a receber. Né? Então, a mãe nos ensina que ela dá e a gente recebe. Então, nesse movimento da mãe dar e a gente receber, se nós temos queixas em relação ao que nós recebemos da nossa mãe, como que nós vamos receber dos nossos clientes? Como que nós vamos receber dos serviços que prestamos? Como que nós vamos receber da vida? Porque ali foi o primeiro modelo, quando a gente era pequenininho. Então, as queixas que nós temos em relação às nossas mães, em relação à mãe, ela, de certa forma, nos deixa invisível ou com uma imagem distorcida de valor pessoal. E aí é onde nós temos dificuldade de pôr preço nos nossos serviços, de buscar um salário adequado para aquilo que a gente faz. Os clientes não vêm, não nos enxergam. Por quê? Porque nós estamos no fluxo do julgamento daquilo que recebemos. E aí a gente não se sente merecedor de um fluxo diferente. Então, quando nós não nos sentimos merecedor, a gente aceita qualquer coisa. A gente é aquele que oferece o serviço já com desconto parcelado em 10 vezes. E aí, isso não nos traz uma sensação de nutrição. E aí a gente volta novamente para a sensação de falta. E aí quando a gente fica na sensação de falta, a gente se conecta de forma inconsciente nessa consciência de grupo familiar, onde possivelmente a gente se liga nas histórias, nos padrões de escassez, nos padrões de pobreza, nos padrões de dificuldade, nos padrões de sacrifício. Eu faço um exercício para a pessoa ir em 3 campos, né? Tem o campo da prosperidade e abundância, o campo do trabalho e esforço e o campo da escassez e da pobreza. A maioria vai para o trabalho e esforço. Por quê? O trabalho e esforço não recompensado. Mas o fluxo é, eu trabalho, eu ganho. Eu trabalho, eu ganho. Se não está assim, onde que está o problema? Onde que está o ponto cego que eu ainda não vi? Possivelmente está nessas dinâmicas ocultas da minha história familiar, porque como eu estou dizendo para vocês, esse fluxo do dinheiro, ele carrega essas memórias, carrega esses traumas, carrega essas mensagens que nós fomos ouvindo a vida toda. Dinheiro sujo, que o dinheiro, quem tem muito dinheiro é rico, metido, ou roubou, ou traiu, ou fez alguma coisa ilícita. Que o dinheiro segrega, que o dinheiro nos distancia de uma essência mais humilde, mais generosa, mais bondosa. Que as pessoas são muito materialistas. E não, nós temos que sim querer o dinheiro, buscar o dinheiro, porque ele é um benefício para a nossa vida.
um benefício para a nossa história. Graças ao dinheiro, nós temos as coisas que temos. Sustentamos a nossa família, temos oportunidades de crescimento, mas ele não precisa ser só para sobrevivência, que também é outro padrão. Às vezes é assim, se o dinheiro der pro pão, pro arroz e pro feijão, tá ótimo. Quantos de nossos antepassados, nossos avós, bisavós ou até os nossos pais viveram nessa linha do dinheiro para pôr o pão dentro de casa? Aí a gente fica no modelo só de sobrevivência. Então o tanto que vem é bom, tá bom. E aí a gente vive essa conformação que se chama zona de conforto. Na zona de conforto a gente não cresce. Zona de conforto não faz patrimônio. Zona de conforto não faz carreira próspera. Zona de conforto não tem crescimento. Tem uma sensação de estabilidade ruim. Porque muitas vezes a gente fica só aqui nas ideias. Ah, eu quero isso, eu preciso disso, eu quero uma vida melhor, um carro melhor, uma casa melhor, um trabalho melhor. O que eu faço? Enquanto eu estou pensando nisso, o que eu faço? O quanto de investimento de si, ou às vezes investimento financeiro, eu faço? Porque hoje todo mundo quer solução mágica. Eu recebo algumas pessoas que assim, querem um atendimento e que todos os seus problemas sejam resolvidos. Quem me dera eu tivesse esse superpoder. As pessoas têm medo, não querem viver o processo. Então, dinheiro, abundância, prosperidade exige processo. E esse processo e essa força para que esse dinheiro seja mantido e ocorra expansão para se chegar na riqueza, é um movimento do Pai. Então, vocês estão vendo, é uma força paterna. Como pai e mãe interferem nessas dinâmicas do dinheiro, como a forma que nós temos esse pai e essa mãe dentro de nós direciona o nosso fluxo e a nossa forma de ser e de pensar para que o fluxo do dinheiro seja leve, seja próspero, seja de movimento crescente. Aí até perguntaram, né? Lá nas caixinhas do poupar, do guardar. Dinheiro não é para ser guardado. Dinheiro guardado é um dinheiro morto. Quantas pessoas da nossa família, pessoas que a gente conhece, que viveram crises enormes, por exemplo, na época que mudou o cruzeiro para o real, a mudança de moeda, ou que ficou com o dinheiro guardado debaixo do colchão. Eu tive um vô que na época que mudou o cruzeiro para real, ele tinha potes de moedas de cruzeiro. Virou relíquia. Né? Ou quando acontece, mas às vezes tem históricos, né? De um governo que roubou, ou uma família que alguém quebrou, faliu, ou perdeu tudo em jogos, ou com questões ilícitas, ou houve morte, ou houve prejuízo. Então, nós precisamos de, quando olhamos para esse assunto, pensar e encontrar dentro de nós, na nossa história, porque cada história é única. Estou falando de algumas dinâmicas, mas cada um tem a sua particularidade. E você precisa de pensar qual é a maior bênção e qual é a maior dor que o dinheiro já trouxe para mim e para minha família. Às vezes o dinheiro pode ter ajudado no tratamento de saúde, ou às vezes pode ter causado discórdia entre irmãos. Mas o que o dinheiro trouxe? É onde está grande parte das crenças que você produz, que você vivencia. Então, o dinheiro, ele precisa ser investido. É diferente de poupado. Entenderam? A poupança é dinheiro parado. É o dinheiro debaixo do colchão, que está ligado aos nossos antepassados que faziam isso. O dinheiro investido é o dinheiro que está sempre crescendo, está sempre rendendo,
Só que investir exige coragem. Exige essa força paterna dentro de nós. Exige estudo, habilidade. Você não pode fazer qualquer coisa. Existe risco, bancar o risco. Pode ganhar, pode perder. Exige de você crescer. E não só ficar ali esperando, né, que a árvore dê frutos. Ah, eu já plantei, agora é só eu sentar e esperar. Não é assim. Você faz para receber. Parou de fazer, parou de receber. O dinheiro funciona nesse fluxo. Tô vendo as perguntas aqui. Ela mandou assim: meu pai tem crença que tendo dinheiro do pão já basta. Como ter um olhar de não julgar? Muito importante essa pergunta da Michelle. Por quê? O que acontece? Nós hoje, os filhos dessa geração, né? Nós hoje temos acesso a muita coisa. Gente, você põe dinheiro aí no Instagram, o algoritmo vai ficar te mandando cursos e cursos e cursos de tudo quanto é jeito em assunto de dinheiro. Nossos pais tiveram isso? Nossos avós tiveram isso? Nossos bisavós tiveram isso? Claro que não. Então nós precisamos de olhar para o contexto em que eles viveram. Alguns viveram em contexto de guerra, de governos que quebraram, que roubaram, ou situações de fazenda em áreas rurais. Então, o que acontece? Não julgar a história deles é o nosso grande desafio, porque quando a gente julga, a gente repete. Julgar gera repetição. Então, se os pais estão num modelo só de sobreviver, nós podemos fazer um movimento interno de dizer assim para eles: querido papai, obrigada por ter tido o dinheiro suficiente para que a gente pudesse sobreviver. Em homenagem a você e a toda a nossa história, hoje eu busco pelo dinheiro para que eu possa crescer e expandir com esse dinheiro nesse movimento da vida. Em sua homenagem, porque você é a minha riqueza. Então experimentem, respirem um pouquinho, já vou responder as outras perguntas. E experimentem esse movimento de ver que você o passo que você dá de crescimento em relação ao assunto do dinheiro é uma bênção para os que vieram anterior a você. É uma bênção. E é uma forma de você dizer assim: valeu o seu esforço e seu sacrifício. Obrigado por deixar mais leve para mim. Quando nós seguimos o mesmo padrão, aí começa a ter só o dinheiro para sobrevivência, só o pão de cada dia, né? É uma tristeza para um ciclo de gerações. Porque onde houve crescimento e expansão? Vamos lá, a Vanessa perguntou: e quando nós fazemos o investimento e temos uma necessidade de retirar o investimento? Não tem problema. O investimento é para isso, mas ele vai ter esse fluxo. Vai surgir uma necessidade, você vai usar e você vai reinvestir. E assim vai. A questão toda é não ter esse olhar para o dinheiro movimentando. E se a retirada for por um motivo nobre, melhor ainda. Né? Não é que ele tem que ficar sempre investido, mas ele também não pode ficar parado, igual a malha do colchão. O Carlos está falando aqui: meu pai era muito inteligente para ganhar dinheiro, mas gastava da maneira errada. Isso, então. Esse é outro ponto que mexe nessa questão que eu estou explicando para vocês, do contexto em que eles viveram. Muitas vezes, eles gastaram de forma errada mesmo, né? Com jogos, perdendo, com hábitos ruins, com bebidas, traições, ou, né? Tem muitas formas, né? De ter perdido esse dinheiro. E aí, eles não foram os nossos educadores, né? Nesse aspecto financeiro. Não foram os que nos deram uma educação de como que deveria ser. Mas eles tiveram essa educação?
Possivelmente não. Então é onde entra esse mesmo movimento que eu propus agora para Michele, que é olhar para o pai, reconhecer o limite que ele teve. E possivelmente ele fez isso também por uma falta de orientação, por uma falta no coração dele. E olhar com respeito para essa falta e dizer: por favor, me libere, para que eu não siga nesse fluxo da falta. Para que eu possa aprender que o dinheiro pode servir à vida na abundância. Então, a gente pede para fazer um pouquinho diferente nessa postura de reconhecimento, humildade e pedido. Podem perguntar, a Penélope perguntou: quando em um casal os sistemas familiares têm crenças diferentes a respeito do dinheiro, como o casal pode fazer para prosperar juntos? Cada um trabalhando a sua parte e vocês estabelecendo um objetivo e propósitos em comum. Eu até tenho uma palestra que eu falo, né, sobre isso. Casais que sonham juntos prosperam juntos. Com certeza isso vem em quase todas as famílias, porque quando a gente casa, o que acontece? Cada um vem com seu conjunto de crenças, de hábitos, de coisas aprendidas, de cargas emocionais, de cargas espirituais, de dinâmicas diferentes. E aí, o que é o trabalho do casal? Pegar o que tem de melhor. O homem olha para sua história e vê o que veio de melhor dessa família. A mulher olha para essa história e vê o que veio de melhor. E vocês constroem um objetivo em comum. Ah, por exemplo, vamos construir uma casa. Queremos construir uma casa que venha a parte boa da sua história e a parte boa da história dele, para que vocês tenham força para construir a casa. Na prática, isso pode ser, por exemplo, o hábito de ter uma planilha financeira em conjunto, onde os dois fazem acordos e sabem de tudo que está circulando de ambos os lados. Porque às vezes acontece mesmo. Uma pessoa tá numa linha de organização, de planejamento, e o outro tá na linha só de gastar, de deixar o dinheiro vazar. Aí dá conflito no casal. Porque se tem um assunto que interfere profundamente no casamento, é o assunto de dinheiro. Infelizmente, porque dinheiro é solução. Mas muitas vezes ele vem carregado dessas dinâmicas. Então não tem como eu ir lá e dar pitaco na história do outro. Falar, não, você é muito desorganizado, porque você tá repetindo a história do seu pai. Isso não ajuda em nada. O dedinho na cara do outro não ajuda em nada. Mas você olha para a sua parte, o outro olha para a parte dele, vocês fazem um compromisso, juntos. Porque aí ganha força e um pode ajudar o outro, porque romper padrão não é tão fácil assim. São dinâmicas que vão se repetindo e a gente tem que voltar e falar, opa, errei aqui, vamos lá, vamos ver o que tá faltando para eu olhar. Juntar dinheiro para algo mais na frente, é certo? É certo a gente ter esse planejamento financeiro, isso é certo. Mas coloque de uma forma que esse dinheiro renda, para que ele não fique só debaixo do colchão. Lembrem-se sempre, esse dinheiro vai ficar debaixo do colchão? E se amanhã o real deixar de existir? O que eu fiz com esse dinheiro? Nada, perdi. Então, quando ele tem um objetivo, um propósito, ele é válido, mas temos que tomar cuidado com esse objetivo. Muitos de nós trabalham já pensando na aposentadoria, ou muitos de nós guardam dinheiro pensando que um dia vai precisar porque vai ter uma doença grave. Isso não é energia de vida. Então, o dinheiro está ligado a tudo que ele vai servir. Então, temos que tomar cuidado com o porquê que a gente junta o dinheiro. Qual é esse propósito, esse objetivo? Precisa de ser esse propósito maior, que é a intenção. O que você busca, o que ele representa, para onde ele vai ser direcionado. Quando o dinheiro chega com facilidade, mas é difícil ficar. É importante olhar para a relação com o pai.
Fundamental, Larissa, fundamental. Porque o pai, na força paterna, está a força do limite, está a força da organização, da disciplina, da maturidade, do processo. Então é uma força poderosa para que a gente do foco, do sair da procrastinação. Então a força paterna, eu costumo dizer assim, que a gente tem que colocar o nosso pai do nosso lado aqui, do lado, a mãe do lado esquerdo e o pai do lado direito, e dizer para eles: põe a mão nos meus ombros para que eu tome boas decisões, para que eu tenha coragem para olhar para a situação. Fazer planilha exige força paterna. Olhar para a realidade do dinheiro, que às vezes a gente não quer nem olhar, né? O bolo tá tão grande que a gente fala: não vou nem olhar. Então esse manter e crescer é uma força paterna que precisa de estar no nosso coração. Ah, mas meu pai já morreu. Não tem problema, é dentro de você. É esse respeito, é essa honra em relação à figura paterna. E trabalhar pensando no dinheiro que vai ganhar, quer dizer que não está servindo a vida? Olha, boa pergunta também. Essa pergunta é muito importante. Quando a gente trabalha só olhando para o dinheiro, eu disse para vocês, nós temos que olhar para o dinheiro, falar do dinheiro, falar que queremos, que precisamos, que tudo isso. Tem que ter vergonha. Mas também fazer só, vou fazer isso porque se eu fizer isso eu ganho tanto. O trabalho não tem sentido. E a gente olha só para o prazer momentâneo. Então isso só para o ganho pessoal. Então isso é uma postura infantil. O dinheiro, ele precisa de estar a serviço da vida. E esse serviço da vida, nós precisamos de olhar para quantas vidas o nosso trabalho está chegando. Então hoje, por exemplo, nessa live, quantas vidas está chegando? Em quantas famílias? Ou quando a gente faz qualquer produto ou serviço que a gente oferece, onde isso vai chegar? Em quais vidas? O que esse trabalho, esse produto, esse serviço vai promover de bem para o outro? Seja na alimentação, na saúde, na administração, no direito, nas áreas educativas. Onde chega? Então a gente olha para as pessoas, a gente olha para as vidas. E aí o dinheiro vem como consequência. Bert Hellinger até dizia, né, que hoje em dia tem muitas pessoas querendo trabalhar com constelação e falam, porque é uma forma de ganhar dinheiro. Não é. Né? A constelação, se você fizer ela por dinheiro, o dinheiro não vem, está sujeito a embaraçar a sua vida. Né? O trabalho sistêmico, ele é para as vidas, para as muitas gerações, assim como todos os trabalhos. Então, olhar para esse servir, para essa generosidade, né? O foco precisa ser nesse servir, nessa generosidade, naquilo que eu estou me colocando à disposição para entregar para o outro, servir o outro. Não é só servir a mim mesmo. Aí esse benefício vem. Leve e pode ficar. Ainda tem isso. Se os pais são nossa prosperidade, o que fazer quando eles pedem dinheiro emprestado? Qual a melhor postura? Essa é uma dinâmica também desafiadora. Porque a postura é: hoje você tem mais condições financeiras que os seus pais, mas você não deixa de estar e ser filha, de estar no lugar de filha. Então, o que a gente faz? A gente faz na postura de humildes, pequenos, e não na postura de educar os nossos pais. Porque muitas vezes as pessoas emprestam dinheiro e falam assim, você vai fazer isso, isso e isso com esse dinheiro. Senão eu não te empresto mais. Ainda tem um ralinha no final e ameaça. Lembrem-se que eles não deixaram de ser pais só porque eles estão passando por um momento difícil financeiro. E é natural mesmo, né? Os filhos têm que realmente, assim, superarem os pais, ganharem mais, e pode ser que em algum momento queiram ajudar esses pais, comprar alguma coisa para eles.
Mas a postura é de deixa eles fazerem do jeito deles, com o jeito que eles quiserem. Não é a gente ficar educando os nossos pais. A gente não educa os nossos pais, tá, meus amigos? Não é com dinheiro, nem com psicologia, nem com terapia, nem com consultoria. Nossos pais não são nossos clientes. Nossos pais não são nossos pacientes. Então, a gente pode fazer esse empréstimo, essa doação de coração tranquilo, desde que a gente esteja na postura de sou apenas o seu filho, a sua filha. Sem consultoria junto. Porque na consultoria a gente sai do lugar e começa a querer ensinar eles. E aí quando a gente começa a querer ensinar eles, sabe quem perde? Você. Porque enquanto você está ensinando eles, você não está aprendendo nada pra você. Né? Então a gente não pode sair dessa postura de filhos. Muito boas perguntas. Vamos lá, né? Então, essa conexão, essa ligação com a prosperidade e a abundância começa na nossa mentalidade, na nossa forma de pensar, de ver, de sentir, de nos abrir para que aconteça esse equilíbrio e que a gente faça esse trabalho de servir olhando para as pessoas, olhando para o propósito maior, porque aí é natural que o dinheiro venha. Agora, cada caso é um caso, né? Então, o dinheiro também está ligado à energia da sexualidade, está ligado nessa dinâmica da criança ferida e do adulto, está ligado a essa força da disciplina e organização, porque também não adianta nada se eu não tenho nenhum nível de organização com dinheiro. Eu falo para os meus clientes, né? Ah, achei dinheiro na máquina, você acredita? Eu falo, péssimo sinal. Sinal de que tem alguma coisa que tá errada. Porque seu dinheiro tá sumindo, né? O dinheiro tem que estar organizadinho na nossa carteira. E a gente precisa de ter essa noção do limite que nós temos. E não nos conformarmos com o limite, mas superarmos com estratégias, com processo, com autocuidado, com gerenciamento de si mesmo. Trabalhando essas crenças, esses pensamentos que foram, às vezes, embutidos em nós. Mas também não é ficando com raiva da família. Nossa, mas vocês são muito limitados. Tem isso também, né? Aí começa no movimento de exclusão. Nós precisamos de olhar para essas pessoas que não tiveram essa educação financeira, que não tiveram o acesso que nós temos hoje a conteúdos, a cursos, a orientações, que não tiveram as oportunidades de trabalho que nós temos. E dizer para eles, o esforço, o sacrifício, a luta de vocês não foi em vão. Hoje eu faço valer o que vocês se sacrificaram para que a gente possa construir uma história diferente, para que a gente possa caminhar em direção ao mais da vida. E esse mais da vida significa mais trabalho, mais dinheiro, mais vida, mais serviços, mais pessoas, mais clientes, mais oportunidades de crescimento, mais organização, mais disciplina, mais autoconhecimento e, consequentemente, mais benefícios, que é o dinheiro, a recompensa, a abundância, a prosperidade. Prosperidade não é só material. Ela é todo um campo energético e espiritual que faz com que a gente sinta a nossa vida próspera. Vida próspera é no trabalho, na religião, na família, no relacionamento, na saúde. É amplo essa visão. Só que o dinheiro fica com quem o respeita. Então também não adianta a gente falar assim... Eu tenho alguns clientes, já passaram por isso... Faz a conta e depois fala, não, tranquilo, eu vou dar conta. É só eu vender X peças. É só eu vender isso. Isso não é tratar o dinheiro com respeito. Aquele que faz a conta primeiro, antes desse dinheiro chegar, ele está desafiando o dinheiro.
Tá falando, oh, eu sou maior do que você. Isso é uma postura arrogante. Nessa postura arrogante, o dinheiro vem, mas ele não fica. E geralmente ele é gasto com coisas supérfluas, né? E cria dívidas. Então, como que a gente lida com as dívidas? Reconhecendo que somos pequenos, que temos muito que aprender na escola da vida, nos desenvolvendo, saindo dessa zona de limitação, de escassez, e olhando para esse mais, para esse servir amplo, olhando para essas oportunidades que nós temos de crescer e de fazer um pouquinho diferente da nossa história. E quebrando, transformando as nossas crenças limitantes em crenças realizadoras. E sabendo que exige esforço nosso. É arregaçar as manguinhas e ir para a estrada da vida. Percorrer o caminho. Porque aí percorrendo o caminho nós vamos aprendendo. Nós vamos administrando. Nós não somos mais crianças que temos que ser chorar e o leite vir, chorar o leite vir. Não é assim. É você trabalha, serve, aprende, o dinheiro vem. Então você tem algo para oferecer, que é a lei do equilíbrio. A terceira ordem do amor é a lei do equilíbrio. O equilíbrio nas trocas. Aquilo que eu dou é proporcional àquilo que eu recebo. Por isso que assim, falamos assim, eu trabalho por amor. O amor não é uma recompensa. Ele é missão. Recompensa é o dinheiro. Entende? Então, eu trabalho pelo propósito, pelo bem, pela causa. A causa não é benefício, ela é a missão. Então a gente não pode confundir. Para que a gente possa realmente ter esse fluxo de crescimento, de expansão, em homenagem ao pai, à mãe, aos antepassados. E isso a gente pode fazer já ensinando os nossos filhos, ensinando desde pequenininho, sem colocar e projetar neles aquilo que foi dor para nós. Então, queridos, eu desejo prosperidade e abundância para todos. Que a gente possa continuar aprendendo. As dinâmicas são, como eu disse para vocês, grandes, mas exige maturidade para a gente olhar para esse assunto. Mas é um assunto muito bom e muito importante para nós. Estamos sempre aprendendo algo novo, algo de bom. E eu já estou caminhando para o fim, porque hoje eu tenho um compromisso, né? Eu tenho uma palestra para um grupo de jovens da área de tecnologia. Vou falar sobre expansão de carreira, como fazer sucesso, construir uma carreira de sucesso a longo prazo, que tem tudo a ver com esse tema aqui. Semana que vem nós teremos mais live. Na semana que vem eu já vou trazer as dinâmicas dos relacionamentos, onde que entra os padrões de repetições. Então podem vir, que eu também vou continuar falando do dinheiro. Vou trazer esse tema, os casais que sonham juntos prosperam juntos. Como é construir esse objetivo em comum. Mas honrem cada centavo que vocês ganhem, sendo assim, pequenos perante a história de vocês, não querendo reparar, conduzir, corrigir o que já foi. Faça diferente daqui para frente. Grata a vocês que estiveram participando, Larissa, Kellen, todos que estão fazendo perguntas. Espero que eu tenha atendido. A live vai ficar disponível 24 horas no Instagram, então vocês podem colocar comentários lá, que eu continuo respondendo. Tem uma caixinha de perguntas no Story disponível também. Ativem as notificações, me auxiliem aí com o Instagram, né? E quem quiser participar, na semana do dia 10, dia 11, nós teremos o workshop O Amor que Nos Faz Bem. Vai ser presencial aqui em Uberlândia. E eu ainda estou recebendo as pessoas que querem participar do grupo VIP, né? Para adquirirem a carteirinha de fidelidade.
A carteirinha de fidelidade é um clube de benefícios, né? Então, todas as pessoas ganham benefícios de participar dos eventos, com descontos, com conteúdos extras. E tá sendo muito legal ter vocês nessa jornada deste ano. Semana que vem estarei aqui. Quem chegou mais pro final, a live daqui a pouco eu vou colocar no feed, você pode assistir. Deixem seus comentários lá que eu vou adorar receber e responder vocês com muito carinho. Então, prosperidade, abundância, dinheiro para todos. E em breve estaremos aqui falando mais desse tema, tá? Um abraço para vocês e mais uma vez grata e honrada por estar aqui.